misericórdia dele se renova a cada manhã. Amém? Eu queria ler um versículo, está em 1 João, capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Queria te convidar essa manhã a adorar o Senhor. Hoje nós não o vemos, de fato, mas nós o sentimos. Só que haverá um dia que com o nosso corpo glorificado nós veremos a glória dele. Se você acredita nisso, eu convido você a dar um forte aplauso para ele, porque ele é digno. Aleluia. Aleluia, ele é digno de toda a canção. Ele é digno de todo louvor e adoração. Convido você agora a fechar os seus olhos e a convidar o Espírito Santo para este lugar. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós te damos toda a reverência, nós te damos todo o controle deste culto. Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Nós queremos tocar apenas na orla das vestes de Jesus, para que possamos ser curados, para que possamos ser libertos por completo, em nome de Jesus. Nós te convidamos, Espírito Santo, se faça presente neste lugar, derrame línguas como que de fogo, derrame um avivamento sobre a sua igreja. Essa é a nossa oração essa manhã. Nós não queremos sair daqui sem a sua voz, nós não aceitamos sair daqui sem o teu toque, sem a sua voz. Nós não somos igreja sem o teu Espírito. Então que em nome de Jesus o peso da tua glória esteja sobre esse lugar. Por isso nós te convidamos. O Senhor é o nosso convidado de honra. O Senhor é o nosso convidado de honra aqui, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi, o mais doce amor que liberta o meu ser. Vergonha desfaz. Pega a sua voz, declara tua presença, tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, sermos inundados pelo teu Espírito. Só tua presença, tua presença.
Santo Espírito. Santo Espírito, Vem inundar. Chega as suas mãos aos céus. Peça isso a Ele. É o desejo. É o desejo do meu coração. ser inundado pela sua glória. Inundados por tua glória. Senhor, ser cheio da sua glória. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo, ser cheios do Teu Espírito, ter os ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Por isso, abra os nossos ouvidos espirituais essa manhã, Espírito Santo, em nome de Jesus. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, confiando estou no seu agir. Sopra, sopra. Agora encha seu peito de fôlego e declare: sei que tem ciúmes. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Sua voz, declare: batiza-me. Batiza-me com seu fogo. Batiza-me com seu fogo. Ei, Santo, Santo, Santo Espírito. Um pouquinho mais forte, declare: batiza-me, batiza-me, batiza-me com teu fogo, batiza-me com seu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me, batiza-me, ei, batiza-me com teu fogo, batiza-me com seu fogo, Santo, 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 Santo Espírito. Me esvaziar de mim e transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Esvaziar,
transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Peça para ele te batizar. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo Espírito. Mais uma vez, batiza-me, batiza-me. Fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, 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 Santo Espírito. Seja batizado. Receba novas línguas essa manhã. Receba do fogo do Espírito Santo. Receba mais do fogo do Espírito Santo. Ora lava, solta, catara, lava, cheia. Convido você aqui, ora em línguas. Abra sua boca agora. Há um ambiente profético aqui neste lugar. Abra sua boca. Era lava, solta, catara, lava, cheia, lava. Mais do fogo de Deus. Ora lava, solta, catara, lava, cheira, lava. Nós levantamos o mais alto o teu nome, Jesus. Ora lava, solta, catara, lava, cheira. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Era lava, solta, catara, lava, cheira, lava. Tu és o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Em seu nome há poder, em seu nome há honra, em seu nome há glória. Em seu nome há salvação. O seu nome é a resposta do avivamento. Aleluia. Levantamos o seu nome. Solta, tatara, lava, cheira, lavas. Era lava, solta, catara, lava, cheia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Um pouquinho mais forte, erga sua voz, ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é. Junto com os anjos te exaltamos, te exaltamos. Senhor, te
e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Vamos, igreja do Senhor, declare isso. Abra sua boca. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite, dia e noite, dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite, tu és digno de tudo. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Gaste alguns minutos orando em línguas, ou orando em português, da maneira que você puder. Comece a agradecer. Somente agradeça agora. Agradeça. Agradeça ao Senhor. Somente agradeça. Vai dizendo obrigado, Jesus. Vai dizendo obrigado, Espírito Santo. Cumprimente o Espírito Santo nessa manhã. Ora cantará so de calamaxerema soralabachai. Rabla candaraba sunemanto condeaço e daraba. Rocaste calamase. Debal acima de ocondarás. Debal que nasto e que nacharayaso. Rocoto romancine mandara lama calama. Dereba chora lava sora lava sou. Você que não ora em línguas, começa a pedir o dom agora. Diga: Jesus, me dá o teu Espírito. E cante com todo o seu coração nessa manhã, com toda a sua alma. Cante: eu te busco. Eu te busco. Eu te busco. Com fogo te amamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu coração. Te anelo, Senhor. Te anelo. Te necessito. Te necessito. Te amo. Te amo mais do que o meu ser. Eu te anelo. Te anelo. Sim, te anelamos, Senhor.
Arabassora la cantarabasha. Arabassou. Pode ser aqui nos gritos. Alabassora, alabassou. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Você não pode sair daqui da mesma forma hoje. Aleluia. Aquele que batiza com o Espírito Santo, Ele está aqui nessa manhã. Aquele que dá o Espírito Santo, aquele que batiza com fogo, aquele que transforma. Arabassora, alabaxandara, alabassou. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, te amamos. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Jesus. Aleluia. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Cumprimente aí umas 2, 3 pessoas. Diga para ela assim: Jesus vai te pegar hoje. Fala aí, pode falar. Pode falar, Jesus vai te pegar hoje. Profetiza aí, seu irmão aí. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, primeiramente, pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado pelo favor do Senhor que está sobre essa igreja. Nós Te adoramos, nós Te amamos e Te dizemos, Senhor, obrigado. Obrigado do fundo do coração. Obrigado porque o Senhor é fiel. E eu tenho certeza que o Senhor é aquele que provê, que sustenta, que abençoa, que opera sinais, milagres, maravilhas. O Senhor é maravilhoso, nós Te adoramos, Te amamos. Então abençoe, Senhor, os projetos desde já. Desde já abençoe os passos dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Está preparado? Gostaria que você
prestasse muitíssimo atenção nessa manhã na palavra de Deus. Amém, queridos? Gostaria que você prestasse muitíssimo atenção naquilo que o Espírito Santo ele nos trouxe nessa manhã. A igreja que vai viver um avivamento na terra é a igreja que entendeu a sua missão na terra. A igreja que não entendeu a sua missão, ela não pode participar do propósito de Deus, que sempre foi avivamento. Deus ele não projetou uma igreja para ser nominal, para ser fraca, para ser... Não foi isso que Jesus projetou. No entanto, que só há uma igreja de Cristo, aquela que ele projetou. Qualquer outra coisa fora daquilo que é a verdade de Cristo não faz parte do propósito de Deus para a sua igreja. Então, existe uma vontade de Deus que é soberana. Existe um propósito de Deus que também é soberano, está acima de qualquer coisa. E nós temos que seguir por esse trilho, que é o trilho da verdade e da vontade do Senhor. Então, nós vamos entender qual a nossa missão como igreja na terra. E durante essa semana, nós estávamos buscando o Senhor, e o Senhor, Ele ministrou ao nosso coração algo muito poderoso. Qual que é o segredo para que tudo isso possa se cumprir na nossa vida? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21, no verso 1. Gênesis, capítulo 21, verso de número 1. Nós vamos partir daqui. Nós vamos entender através da palavra qual a nossa missão, qual é a nossa missão. Quais são as verdadeiras prioridades que nós devemos obedecer. As principais. O que realmente importa para Deus e também deve importar para nós. Tem coisas que são importantes para nós, mas que podem não ser para Deus. Então nós precisamos de um encontro com Deus para poder seguir rumo à vontade de Deus. É mais ou menos como se fosse duas engrenagens. A nossa está aqui, rodando. Para cá seria horário, que eu estou com a mão direita. Essa aqui, horário. Essa aqui está rodando para cá. Essa aqui está anti-horário. Então, à medida que eu preciso de um encontro com Deus para engrenar na vontade dEle, para poder seguir no trilho correto. Nós precisamos entender isso. Amém, queridos? A verdade de Deus, ela é essa. Ela começa basicamente assim. O verso de número 1 diz assim: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Até aqui, um versículo para a gente começar. Eu quero trazer aqui o segredo de Isaac, filho de Abraão, também conhecido como filho da promessa, e que também simboliza para nós o Filho de Deus. Amém? Então, Isaac não só é a pessoa de Isaac, ele é a pessoa de Isaac, mas ele também carregava nele uma simbologia de algo futuro, que era o nascimento e a obra de Cristo. Tudo bem até aqui? Então, qual era o segredo de Isaac? Isaac recebeu do seu pai Abraão uma promessa de que ele seria pai das nações. Então Abraão recebeu a promessa de Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 3,
que Abraão ele recebeu o evangelho. Deus pregou o evangelho primeiramente a Abraão. Então, antes de mais nada, o que a gente está falando aqui nessa manhã é sobre o evangelho, desde a sua essência, da forma que ele é. A Bíblia diz que Deus pregou o evangelho para Abraão anteriormente, lá no deserto. Deus falou com Abraão, então Abraão foi o primeiro a receber o evangelho e a promessa do descendente, a promessa do povo de Deus que seria levantado na terra. Então Abraão transferiu para Isaac. Abraão, eles tiveram esse filho Isaac na velhice, já com praticamente 100 anos. Sara já tinha passado os seus dias que ela pudesse conceber um filho. Então, qual que é o segredo de Isaac? O segredo de Isaac, ele não é simplesmente a promessa em si. O segredo maior de Isaac é a natureza de Isaac. A natureza de Isaac. No versículo 1 aqui, eu vou ler de novo. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Então Isaac não veio por uma vontade humana. Isaac não veio da virilidade de Abraão. Isaac não veio da força do braço. Eles queriam ter um filho, mas não podiam, porque Sara, além de avançada em dias, ela era estéril. Então somente algo sobrenatural, somente uma obra de Deus divina, para que ela pudesse conceber esse filho. Então, o nascimento de Isaac é um nascimento sobrenatural. Então, a sua natureza, ela é do espírito, não é da carne. Então, Isaac, o que ele carregava de mais importante na vida dele, o seu segredo maior era a sua natureza. Ele nasceu do espírito. E a igreja, ela precisa entender qual que é a sua missão na terra. E eu trouxe um texto aqui muito interessante, que está em Atos, no capítulo 26, versículo 18 e 19. Atos capítulo 26, verso 18 e 19. Nós temos aqui um homem chamado Paulo, muito conhecido, Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo São Paulo, que foi comissionado por Deus, para levar o evangelho para todo mundo da época, para iniciar a igreja, da qual inclusive hoje nós fazemos parte dessa igreja, que é a igreja dos gentios. Amém? Então vamos lá. O verso 18 diz assim: aqui Paulo está conversando com o rei, está fazendo a sua defesa, e dentro desta fala de Paulo, ele traz algo muito importante, que é o princípio de número 1, a respeito da sua missão como servo de Deus. No verso 18 diz assim: para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente até a visão celestial. Paulo está falando aqui, em uma outra tradução, Paulo está falando da sua missão. Eu vou terminar o versículo 20. E ele está falando que ele foi comissionado por Deus para transportar, para converter, ou seja, para transportar pessoas do poder de Satanás para o reino de Deus. Então, uma pessoa
que não está debaixo, que não ainda faz parte da obra de Deus, daquilo que o Evangelho nos traz, essa pessoa ainda está debaixo do poder de Satanás. Nós estamos falando aqui de duas naturezas. De uma natureza ímpia, que ainda não conheceu o poder do Evangelho, que não ainda teve o encontro com Deus. E nós estamos falando aqui de uma outra natureza, e o versículo 20, ele conclui, e ele diz assim: mas anunciei, ele está falando que foi obediente à visão de Deus, e à missão que lhe foi dada, e anunciei primeiramente em Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Nós temos dois tipos de naturezas. Nós temos uma natureza de alguém que ainda não conheceu o Evangelho. E nós temos uma natureza de alguém que já conheceu, e teve a sua natureza transformada. Jesus, ele veio para gerar para Deus filhos que não eram filhos, que eram criaturas. Nós estamos falando aqui exatamente de uma questão de DNA. Nós estamos falando aqui de um DNA espiritual, não de um DNA físico, que você possa ver em laboratório, mas de um DNA, de uma transformação, de uma natureza espiritual, que quando nós temos um encontro com Jesus, essa nossa natureza, ela deve ser transformada. E a igreja, ela precisa entender a sua missão. Por quê? Porque a primeira coisa para a qual nós fomos comissionados é levar o Evangelho a fim de que as pessoas elas sejam transformadas em suas naturezas. E consequentemente essas pessoas comecem a produzir fruto de arrependimento e comecem a ter obras que mostrem que verdadeiramente houve o arrependimento. Eu vou dar um exemplo para você aqui de natureza. A mosca, ela tem uma natureza, e é muito clara a natureza da mosca. A natureza dela, ela é de ir para onde? Para o lixo. Mosca gosta do quê? De lixo, por causa da natureza dela. E a abelha, qual que é a natureza da abelha? Ela gosta do quê? De flor, de mel. É uma questão de natureza. O que vai mostrar as minhas prioridades, aquilo que eu vivo, como eu vivo, o que eu falo, o que eu faço, reflete e revela a minha natureza. Para que eu verdadeiramente eu possa viver uma vida e viver o propósito de Deus aqui na terra, eu preciso entender primeiramente que a minha natureza, ela vem em primeiro lugar no que se refere à mudança, à transformação. Eu não posso não há como ter uma dupla natureza. Nós estamos diante de Deus e também diante de uma decisão que precisa ser tomada. Isaac, ele tinha uma natureza, o seu nascimento foi um nascimento debaixo da obra do Espírito. E a partir do momento que ele tem essa natureza espiritual, a partir daí, então este homem, ele entendeu, então a sua vida, ela será uma vida conforme aquilo que era o propósito para a vida de Isaac. Isaac, ele se casa,
E ele se casa com uma mulher chamada Rebeca, que também era estéril. E no Gênesis, no capítulo 24, Gênesis 24, no verso 63. Gênesis capítulo 24, verso 63. Esse versículo me chamou muito a atenção. Antes de Isaac se casar com Rebeca, o discípulo de Abraão, o servo que trabalhava para Abraão, ele havia ido buscar a esposa para Isaac, mas ainda não tinha chegado. E aqui nos mostra como era a vida de Isaac, a partir desse versículo. Mostra uma característica muito importante de alguém que tem uma natureza de filho de Deus. Saíra Isaac ao campo à tarde para orar, e levantando os olhos viu, e eis que vinham os camelos. Isaac, ele era um homem de oração. Isaac, ele carregava a promessa, mas ele viveu exatamente uma vida que nos mostra como é que se faz, assim como Jesus, até porque ele prefigurava Jesus. Então ele nos ensina e nos mostra como que uma pessoa ela deve viver mesmo tendo uma promessa de Deus. Eu quero dar um outro exemplo aqui para vocês de de nova natureza e velha natureza. Pega para mim, fazendo um favor, filho. Já foi mais rápido que você. De madrugada me veio esse exemplo e eu quero trazer para vocês aqui. Imagine, eu dei uma coloradinha na água aqui para a gente poder visualizar melhor. Imagine que isso daqui é a velha natureza. Imagine que isso daqui é a promessa de Deus. Então eu vou liberar aqui uma bênção para alguém que ainda carrega a velha natureza, tá? Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Vocês estão observando o que está acontecendo aqui? Me ajuda aqui, Alif. Coloquei a bênção na vida de uma pessoa que ainda tem, pode colocar, que ainda tem a velha natureza. Olha o que está acontecendo, ó. Velha natureza, ó. Eu estou enchendo ele de bênção, mas olha o que está acontecendo. O que está acontecendo? Está vazando tudo. Porque a velha natureza, você pode abençoar o tanto que você quiser. Tem pessoas que vêm na igreja, só um minuto, tá, filho? Tem pessoas que vêm na igreja e acham que o pastor é um pai de santo. Pastor, ora por mim, para mim poder pecar em paz, para mim poder continuar vivendo, fazendo tudo que eu quiser. A igreja que entendeu a missão dela, pastor, ele vai mandar essa pessoa se converter, sim ou não? Vai falar, fulano, você tem que se converter. Ele vai falar o que para essa pessoa? A verdade. Assim como tem pessoas que vêm para a igreja sofrendo muito, problemas, situações, e às vezes nós temos um sentimento, nós temos uma alma e um coração, mas nós não podemos nos deixar levar pela situação. Nós temos que nos preocupar primeiramente com a natureza dessa pessoa, porque eu posso abençoar o tanto que eu quiser, se essa pessoa não se arrepender e não nascer de novo, tudo vai voltar como era antes. Então nós precisamos o quê? Assumir uma nova vida em Cristo Jesus. Então agora aqui sim, ó, aqui é a nova natureza. A nova natureza, ela vai reter. Pode encher, filho. Ó, ela vai reter, ó. Ela vai encher, ó. E ela vai começar a transbordar, ó.
Ó, ela retenha. Perceberam a diferença? A nova natureza ela retém e ela ainda transborda. Ele não só é uma nova criatura, muito obrigado, filho. Ele não só é uma nova criatura, como ele transborda agora, ele transmite aquilo que ele carrega para outras pessoas. Nós precisamos entender qual é a nossa missão. Nós precisamos entender a necessidade de mudar, de assumir uma posição de filho de Deus. O evangelho mais simples e mais genuíno é que Jesus veio ao mundo para fazer de nós, daqueles que creem, filhos de Deus, porque a gente não era, a gente era criatura. Esse papo de que todo mundo é filho de Deus é mentira do diabo. Filho de Deus são apenas aqueles que nasceram de novo. Filho de Deus são aqueles que verdadeiramente agora a sua vida ela produz evidências de que houve arrependimento, de que realmente houve um novo nascimento. Ser filho de Deus não é trocar de religião, não é ter uma religião. Ser filho de Deus é ter uma natureza, onde a minha prioridade é uma comunhão verdadeira com Jesus, com o Espírito Santo. O segredo de Isaac, primeiro, era a sua natureza, ele nasceu do Espírito. Segundo, Isaac, ele mantinha comunhão com Deus, ele orava e ele carregava a promessa de Deus, e ele orava, porque a oração ela vai nos manter em comunhão com Deus. A oração vai manter a nossa natureza. A oração ela vai manter a nossa nova natureza. A igreja que entendeu essas duas coisas, sobre nascer de novo e sobre como se manter em comunhão com Deus, ela vai viver um avivamento. Por isso que nós temos priorizado: primeiro, falar a verdade. Segundo, andar na verdade. Não adianta você apenas ter uma informação, não adianta você apenas ter várias informações, mas não viver aquilo. Por isso que nós temos priorizado a busca, a oração, o confronto às vezes quando necessário, porque nós precisamos da verdade, nós precisamos nos manter, nós precisamos verdadeiramente viver o propósito de Deus. E aqui Isaac, ali orando, quando ele levantou os olhos, ele viu, estava vindo Eliezer, estava trazendo a sua esposa. Mas como se não bastasse, Isaac tinha a promessa e começou o seu ministério orando, continuou uma vida de oração insistente e fervorosa. E sabe por quê? Porque quem anda com Jesus não tem como ser derrotado. Quem anda com Jesus, quem tem comunhão com Jesus, não tem de forma nenhuma como ser derrotado. Isaac encontra sua futura esposa, e ele já estava com Jesus em oração. Tem pessoas que eles pensam que vão ser felizes depois que conseguir alguma coisa. Jesus, ele já deve ser para nós o nosso tudo. Jesus, ele já deve ser para nós suficiente. Amém? Eu não vou ser feliz quando eu tiver alguma coisa. Quem tem Jesus de verdade, quem nasceu de novo, já é feliz. Jesus é suficiente, porque Ele preenche a nossa vida, Ele preenche a nossa alma. Isaac permaneceu toda a sua vida, mesmo com a circunstância contrária, ele permaneceu firme em oração. No capítulo 25,
no capítulo 25. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 25 de Gênesis, no verso 21, diz assim: aqui nós estamos 40 anos depois do versículo que nós estávamos lendo ali, no capítulo 21, verso 1. Aqui no capítulo 25, no verso 21, já se passou 40 anos. Isaac, carregando a promessa de Deus, nascido do Espírito, homem de Deus, a promessa da esposa se cumpriu quando ele encontra com a esposa e se casa. A esposa também é estéril, assim como a sua mãe era estéril. Então ali a circunstância para ele era contrária, porque a promessa é que ele seria pai de muitas nações. Isaac, nós falamos que tinha uma natureza espiritual. Isaac era um homem de oração. Ele conhece a sua esposa, ele continua orando, e aqui no versículo 21 está escrito assim: ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac insistiu orando. Isaac, ele insistiu porque ele tinha uma palavra de Deus, mas ele não tinha só a palavra, ele era uma nova criatura. Ele carregava a promessa, e ele mantinha aquilo vivo dentro dele, como? Através da sua comunhão com Deus, através da sua insistência, da sua oração. Porque a oração, ela vai produzir em nós muitas coisas que são necessárias para a nossa vida. Eu não vou entrar aqui nesse leque agora, porque o foco maior aqui é nova natureza e manter isso através da oração. Nós temos muito a ensinar a respeito disso, mas eu quero continuar aqui ainda sobre essa questão de insistência. Tem uma passagem no Evangelho onde o Senhor Jesus ele fala que aquele que tiver fé como um grão de mostarda e disser ao monte, ergue-te daqui e lança-te para lá, ele diz que se não duvidar, assim será. Estudando um pouco mais aprofundadamente, tem uma palavra ali no grego, quando ele fala, quando disseres a este monte, ali no grego é um verbo contínuo, que significa, na sua literalidade, o que está escrito ali de fato, no original se disseres, não, se continuar dizendo. Ou seja, nós entendemos como, quando nós lemos esse texto, eu vou orar, se não acontecer, eu não oro mais. Não tem muita gente que é assim? Pede algo para Deus e acha que é miojo, é 3 minutos, e Deus já é obrigado a fazer, mas não é assim que a Bíblia nos ensina a viver. E por que Deus ele estabeleceu para nós como a nossa parte se relacionar com Ele através da oração? Porque a oração ela não só vai fazer cumprir promessas na nossa vida, a oração ela vai nos manter filhos de Deus. A vida de oração vai nos manter no propósito de Deus. Tem muita gente que recebe algo de Deus e sai fora do propósito de Deus. Tem pessoas que nem podem receber algo de Deus, porque o dia que receber vai sair da presença de Deus. Se amanhã, por exemplo,
você tiver R$1 milhão na sua conta, domingo que vem você vai estar no culto adorando a Deus? Mas pastor, eu não posso viajar, tirar umas férias? Claro que pode. Mas eu estou falando aqui de prioridade. A prioridade que nós temos revela a nossa natureza. E Deus conhece o nosso coração. Quando Simão o mágico, ele chegou para Pedro e falou: eu também quero o Espírito Santo. Pedro falou assim: você não faz parte desse ministério, porque você está em laço de iniquidade e fel de amargura. Pedro discerniu que o coração dele naquele momento, ele não queria o Espírito Santo para fazer parte do propósito de Deus. Ele queria o Espírito Santo porque ele viu que o Espírito Santo dava poder para os apóstolos. E poder sem ser filho de Deus, isso se chama o quê? Bruxaria. Pessoas que têm poder e não são filhos de Deus são bruxos. Que não está no propósito de Deus. Poder sem estar junto com Jesus, esse poder eu não quero. O diabo tem poder, sim ou não? Sim ou não? Acabamos de ler. As pessoas que estão lá fora, sem Jesus, eles estão debaixo do poder de Satanás. E as pessoas que ouvem a voz do Senhor e se rendem a Cristo em obediência e aceitam a verdade como ela é, esses se tornam filhos de Deus. Eles são transportados do poder de Satanás para o poder de Cristo. Ou seja, é trocado a natureza. Deus, ele troca a natureza, mas eu preciso me manter nesse propósito. E como que eu me mantenho? Eu me mantenho quando eu obedeço, quando eu prezo pela verdade. Então aqui Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu as orações de Isaac, e Rebeca concebeu. É forte isso, né? Ele estava orando, a sua esposa chegou, eles se casaram, ele ainda passou 40 anos orando. Então ela pôde conceber, e ela teve 2 filhos, um chamado Jacó e um chamado Esaú. E ali, esses 2 filhos eram filhos da promessa. Jacó foi quem depois foi pai das 12 tribos de Israel. E ali, o povo de Deus começa a ser estabelecido através de Jacó. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender alguns princípios a respeito da oração. E eu marquei aqui um princípio de número 1, o que pedir. Aqui você já mudou sua natureza. Aqui você já começou a orar. Como que eu devo começar a fazer isso? Como que eu faço? O que pedir é importante. O Senhor Jesus em Lucas no capítulo 11, no verso, deixa eu ver só o versículo aqui. Lucas no capítulo 11. Verso 13. O Senhor Jesus, Ele verdadeiramente ensinou passo a passo de como a sua igreja deveria caminhar, deveria fazer. E o princípio de número 1, o que primeiro nós devemos pedir? Verso 13 diz assim:
Se vós, pois, sendo maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A primeira coisa, para você que quer assumir uma nova natureza e começar a viver uma vida de propósito com Deus de verdade, a primeira coisa que você tem que pedir para Deus é: Jesus, me dá o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é o que transforma a nossa natureza. O Espírito Santo, ele não só vai transformar a nossa natureza, como ele vai nos ajudar no processo, na nossa caminhada e também nas nossas fraquezas. Não tem como. Quem aqui acha que é difícil seguir Jesus? Pode ser sincero. Muito difícil. Levanta a mão bem alta aí. Então vou piorar a sua situação. Não é difícil seguir Jesus. É impossível sem o Espírito Santo. Não tem como mudar. Não tem como se auto-transformar. Só Deus pode fazer isso na nossa vida. Eu não consigo, na força do meu braço, me fazer filho de Deus. Eu só consigo me tornar filho de Deus se eu pedir: Pai, Jesus, me dá o teu Espírito. Aí o Espírito Santo, ele quando ele vem e ele torna a nossa vida um prazer em seguir Jesus e amar Jesus e caminhar com Jesus. O Espírito Santo é que vai nos ensinar tudo sobre Jesus. O Espírito Santo é que vai nos ensinar, nos ajudar. Em outra referência do porquê Jesus ensinou dessa forma, ele fez isso para ser exemplo para nós. Romanos no capítulo 8, verso 26. Olha o que Paulo escreveu aí. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele vem primeiro para gerar em nós a nova natureza, e ele vai nos ajudar. Através dele nós iremos ter comunhão com Jesus. Através dele ele vai nos ajudar a orar. Ele vai nos ajudar a orar. Uma pessoa que nasceu de novo deve priorizar a comunhão com Deus e a oração, a leitura da palavra e a verdade de Deus, que é o caminho no qual nós estamos, que é a palavra. Amém, queridos? Precisamos aprender muito sobre oração, pois todo o nosso culto a Deus está nela. O nosso culto a Deus está na oração. Por que nós precisamos aprender muito sobre oração? Porque oração não é só pedir. Oração não é só eu chegar para Deus e falar: Senhor, me dá e me dá. Todo o nosso culto a Deus está no âmbito da oração. Eu não sei até onde eu consigo avançar aqui nessa mensagem, mas aqui, lembre-se, nós já temos uma nova natureza, e aqui o Espírito Santo já está nos ensinando como nós devemos orar, o que nós devemos pedir primeiro, e o que significa, o quão importante e prioridade a oração deve ser para nós. Uma igreja que não prioriza a oração, ela não pode viver um avivamento. Nós já estamos há 2 domingos
orando das 7h30 até 8h30 antes do culto, todos os obreiros aqui. Obreiros, candidatos a obreiros, quem quiser orar também, chegar mais cedo para ter esse tempo de oração, porque uma igreja que ora é uma igreja que vai viver um poderoso avivamento da parte de Deus. A oração, ela atrai a glória de Deus, a oração, ela traz o céu para a terra. Quando Jesus falou sobre a oração do Pai Nosso ali, que é um modelo de oração, ele disse: venha a nós o teu. Por quê? Quando nós oramos, nós atraímos o reino de Deus. Quando nós oramos, nós não só atraímos. Quando nós continuamos orando, nós mantemos essa glória de Deus sobre a nossa vida, na igreja, e todo mundo que começa a fazer parte da nossa vida, eles começam a ser impactados através desse poder. E as pessoas que vão crendo e que vão nascendo de novo, elas vão sendo sustentadas por essa glória de Deus que desceu através da oração. Aleluia! Todo o nosso culto a Deus está na oração. Nós precisamos aprender muito sobre a oração. A exemplo das características do tabernáculo que foi construído por Moisés para que Deus descesse. Lá no Antigo Testamento, Deus falou para Moisés: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo e eu vou descer. Aquilo simbolizava o culto a Deus. Aquilo simbolizava a nossa vida de oração. Na oração nós temos, logo que nós entramos, nós temos o lugar do sacrifício. Lá na entrada do tabernáculo, logo de cara na entrada, era o local aonde o pecador entregava o animal para ser morto em prol dos seus pecados. Aquele animal que era morto, ou o pombo, ou o cordeiro, ou o boi, seja lá qual fosse o animal, que derramava o sangue ali, ele entregava o animal para o sacerdote, o pecador colocava a mão na cabeça do animal, o sacerdote degolava o animal, enquanto o sangue derramava do animal, o pecador confessava os seus pecados. Aquele animal representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então logo na entrada nós temos o que na entrada do tabernáculo? Se nós temos o sacrifício na entrada do tabernáculo, então isso simboliza o que? A cruz e a obra de Cristo no momento da oração. Lá em Hebreus está escrito que pelo novo e vivo caminho e pelo sangue de Jesus é que nós acessamos o santíssimo lugar, a presença de Deus. Quando nós começamos a orar, nós devemos começar a orar no nome de quem? De Jesus. Nós precisamos entrar na presença de Deus e ter a consciência de que eu só estou entrando porque eu nasci de novo e eu estou vestido agora de Jesus. Então no nome de Jesus e por causa do sacrifício de Jesus, eu sou aceito por Deus. Quem está entendendo? Então na hora que eu começo a orar, eu já entro ali com uma consciência de que eu nasci de novo, de que eu não tenho mais a velha natureza, de que os meus pecados foram perdoados, e que conforme Romanos no capítulo 8, no verso 1 diz, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Então quando eu começo a orar, eu já começo agradecendo por aquilo que Jesus fez, o perdão que Ele me deu, a transformação que ocorreu em mim, a nova natureza que eu tenho, tudo isso eu devo a Ele. Então ali é a porta de entrada da oração. Em seguida temos um processo de purificação. Eu passei ali pelo lugar do sacrifício, no tabernáculo, logo depois do lugar do sacrifício, nós tínhamos ali uma pia, aonde o sacerdote se lavava. A pia, ela simboliza a purificação. Então enquanto eu estou orando, eu estou sendo o quê? Purificado.
por Deus. Enquanto eu estou orando, uma obra sobrenatural da parte de Deus está se fazendo em mim. Você consegue entender isso? Tudo que nós temos ali dentro do tabernáculo aponta para uma vida de oração. Inclusive o pastor Hernani, ele nos mandou uma arte do tabernáculo, e se você pegar lá o layout do tabernáculo, ele tem exatamente uma forma da cruz. Ele tem exatamente a forma de cruz. Se o Gustavo conseguir achar aí e projetar na tela, eu agradeço. Se não, não tem problema, eu posso te mandar no grupo depois. O Alex esses dias até mandou no grupo. Eu tenho também essas mídias, ele mandou, muito bom, que mostra exatamente esse desenho do tabernáculo, que ele quer dizer, ele tem exatamente o formato da cruz e o passo a passo da nossa vida de oração. Então, depois do lugar do sacrifício, nós temos a pia. Quando entramos em oração, é como se estivéssemos entrando no tabernáculo de Deus. No tabernáculo, cada parte simboliza um nível da oração. Por que eu falei no início que a oração não é só pedir? Porque a oração ela tem vários níveis dentro dela. Então tem um nível de, quando eu entro, de humilhação. Depois tem níveis de purificação. Tem níveis de alimentação. Do lado da pia havia uma mesa com os pães da proposição. Esses pães simbolizam tanto a força que eu preciso, que está na oração, que simboliza também o alimento espiritual que também está na oração para a minha vida. Vocês estão entendendo a importância, a necessidade e o quão importante é a nossa oração, a nossa vida de oração diante de Deus. Deus, ele decidiu que não habitaria mais em templo feito por mãos de homens. Deus, ele decidiu que habitaria no homem, nas pessoas. O templo de Deus somos nós, o templo, não a igreja. A igreja é quando nós nos reunimos, mas o templo de Deus sou eu. Dentro de mim eu tenho esse tabernáculo. Dentro de mim eu tenho o tabernáculo, o santíssimo lugar está aqui dentro. Quando o Espírito Santo veio morar em mim, aonde você acha que ele está habitando? Num lugar chamado Santíssimo Lugar. Onde é o lugar da presença de Deus? Lá no tabernáculo, o último lugar do tabernáculo era o Santíssimo Lugar, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que era o Santíssimo Lugar. É um lugar tão santo, é o lugar onde Deus habitava, aonde Moisés ouvia a voz de Deus nitidamente. É o Santíssimo Lugar. Esse lugar agora está dentro de você, porque Deus decidiu. O Espírito Santo, quando ele nos é dado, é a presença de Deus, e ele está no Santíssimo Lugar, e esse Santíssimo Lugar está dentro de você. Olha que coisa linda, gente. Então nós temos aqui, o lugar do sacrifício, na entrada, e o formato do tabernáculo, qual que é o formato dele? De uma cruz, que simboliza o quê? Toda a obra de Cristo. Isso aqui também simboliza toda a nossa vida de oração. Simboliza a comunhão que nós devemos ter, a consciência que nós devemos ter, a responsabilidade que a nova natureza nos traz. Ou você acha que você falou que entregou a vida para Jesus e você vai viver aleatoriamente? Aí você não nasceu de novo. A entrada, número 1, lugar do sacrifício. Número 2, a pia. Número 3, o candelabro, né? Porque eu entrei na presença, o sacrifício, o sangue foi derramado. Eu estou agora purificado. Uma vez que eu estou purificado,
então agora eu posso receber quem na minha vida? O Espírito Santo. O candelabro simboliza o Espírito Santo. O candelabro, se você observar ali, ele tem 7 hastes. E a Bíblia diz que o sacerdote tinha que manter aquilo ali aceso todos os dias. Conforme o livro de Levítico, capítulo 6, verso 11. O fogo arderá e não se apagará. Por que que tem 7 hastes? E o fogo não pode se apagar? Porque o crente ele tem que ser fogo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Quantos dias tem a semana? Então o crente tem que ser avivado todos os dias. O crente tem que ser crente todos os dias. Fora disso é religiosidade. Deus chamou você para você ser um filho de Deus na terra. Deus chamou você para você ser alguém que faça diferença. Deus chamou você para quando você estiver na roda de amigos, para você não ser como eles. Deus chamou você não para você dar risada das piadas sujas. Deus não chamou você para falar palavrão junto com eles. Deus não chamou você para você ser igual ao mundo. Deus te deu uma nova natureza. Deus tirou você do poder das trevas e fez de você filho de Deus. Então você precisa ter consciência de quem você é agora. Se você entender isso, o inferno inteiro não pode contra você. Inteiro. Um crente que entende quem ele é, ele tem autoridade para falar: diabo, sai em nome de Jesus. Amém? Você tem o Espírito Santo, você foi purificado, então agora você pode ser cheio do Espírito. Então aqui dentro do templo, dentro do âmbito da oração, olha, são vários níveis, olha. Se você pegar o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, ali do verso 13 em diante: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a oração que se fizer nesse lugar e sararei a vossa terra. Amém, queridos? Tudo está na nossa comunhão com Deus, mas começa com uma nova natureza. Começa pelo Espírito, a obra do Espírito na nossa vida. O Espírito Santo nos é dado, é a primeira coisa que eu preciso. O primeiro pedido que eu tenho a fazer, a prioridade maior que eu tenho na minha vida é o Espírito Santo. Não há ninguém mais precioso do que Ele na minha vida. A sua situação, pode ter certeza, que ela seja qual for, ela vai passar. A primeira coisa que nós precisamos não é se preocupar com a situação, e sim com a natureza, com a nossa natureza. Quem nós somos diante de Deus, se de fato nós nascemos de novo. Porque se você não nasceu de novo, você está se enganando. Então nós temos aqui o alimento, a força. Em seguida nós temos aqui o lugar de número 5, que é o Santo dos Santos, lugar de adoração. É um nível de adoração. Então uma pessoa que está orando, ele pede a misericórdia. Ele, quando entra aqui, ó, ele entra: Senhor, ele entra em frangalhos: Senhor, tem misericórdia, eu preciso da tua ajuda. E ele vai orando, daqui a pouco ele já vai sentindo aquele refrigério. Daqui a pouco ele já entende, o Espírito Santo já começa a enchê-lo. Então ele já começa a cantar e a adorar. Então ele já começa a sentir a força de Deus. Aqui no local de número 5, ele já está num nível maior, dentro do âmbito da oração. Ele já está num nível de comunhão, de adoração. Ele já entendeu quem ele é, ele entendeu que ele é filho, ele entendeu que ele tem comunhão com o seu pai, ele entendeu que não há lugar melhor para ele do que estar na presença de Deus. E lá no último nível da oração, gente, é o nível de número 6, é o lugar mais profundo, é o santíssimo lugar. É a região aonde, é o lugar aonde a presença de Deus está. É quando você atinge o ápice do nível da oração. É quando você venceu a sua carne, é quando você venceu a sua alma, e é quando você conseguiu entrar
no lugar que é a região do Espírito, é o lugar que é o Santíssimo Lugar. E vai ter um momento da oração que você atinge esse lugar. Eu começo orando na carne, porque é assim com todo mundo. Você decide orar, você sabe que é prioridade, você sabe que você precisa, sua carne não quer, então você começa na carne. Quando você começa a orar, a primeira coisa que vem na sua mente é aquilo que você precisa. Aí entra o que? A sua alma. Então você começa orando na carne, em seguida você está na alma, porque a sua alma começa a te lembrar das suas dores, seus traumas, o que você precisa, suas necessidades, mas você não pode parar nem na carne nem na alma, você tem que continuar, você tem que avançar até você atingir um nível de comunhão profunda, de adoração, de convicção, de alegria no Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele produz dentro de nós alegria, uma paz que excede todo o entendimento. Olha quantos níveis há na oração. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque nós iremos priorizar a nossa vida de oração. Nós iremos priorizar a nova natureza e a comunhão com o nosso Pai. Nós iremos buscar, nós iremos clamar, nós iremos dizer ao monte, nós vamos continuar falando para o monte: monte, ergue-te daí e vai para lá. Nós vamos insistir, assim como Isaac, nós vamos clamar até que o céu se abra, até que os céus não suporte mais ouvir a nossa oração e ele se abra, e ele se despeje sobre a igreja em forma de um grande avivamento. A glória de Deus descendo e trazendo convicção de pecados aos pecadores, trazendo arrependimento, trazendo mudança, cura, maravilha, sinais, prodígios sobre a igreja, e que vai se expandir para alcançar outras pessoas que ainda não conhecem essa realidade. Aleluia! Como nós mostramos aqui, me adiantou bastante aqui na mensagem. Então nós temos os pães, temos o candelabro aceso, que simboliza a vida no Espírito. O altar do incenso, né? Aqui o Santo dos Santos é o altar do incenso. A Bíblia diz que a nossa oração, ela é tão preciosa para Deus. Não é só nós que valorizamos a oração, a comunhão, a busca. Deus também valoriza a oração dos crentes. Você sabia disso? Acha para mim o texto de Apocalipse aí, Gustavo, aonde Deus ele fala, aonde ele toma a salva da oração dos crentes, na visão de João. A oração dos crentes, ela é como um incenso, e ela é o recipiente que ela é posta lá no reino de Deus, é uma salva de ouro. Olha o valor que Deus dá para a nossa oração. Acha para mim, Gustavo. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar. E o anjo portava um incensário de ouro. E a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos, e o altar de ouro diante do trono. Gente, a oração é algo... Jesus foi um homem de oração. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve ser uma mulher de Deus e um homem de Deus de oração. O que é prioridade para Deus é prioridade para nós. Quem está entendendo isso? Isso é assumir uma natureza divina, uma natureza como filho de Deus. É priorizar. Pai, o que é prioridade para o Senhor, então a partir de agora também é para mim. É culto, é adoração, é compromisso, nós precisamos organizar a nossa vida. Nós temos que adaptar a nossa vida ao modelo, ao modo de Deus.
Não fique esperando Deus se adaptar a você, porque Ele não vai se adaptar a você. Você tem que se adaptar aos moldes de Deus. Romanos no capítulo 12, no versículo 1 está escrito assim. Romanos capítulo 12, no verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que nós ensinamos aqui? Que todo o nosso culto está na nossa vida de oração. Isso é algo racional. Eu preciso entender que eu preciso priorizar a minha vida de oração. E não vos conformeis a este mundo, versículo 2, mas transformai-vos. Então eu não tenho que me conformar com o mundo, eu tenho que ser transformado. O que nós ensinamos logo no início? Nós temos que assumir o quê? Uma nova natureza. É essa transformação que Paulo está falando. Você não é mais do diabo, você não é mais do mundo. A sua boca, que dá glória a Deus e aleluia no domingo, não pode falar palavrão na segunda, porque da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou você assume uma natureza de Deus, ou você é um com Deus, ou você vai ser um com o diabo. Quem está entendendo isso? Essa verdade, ela nos confronta, mas ela nos transforma. A sua situação diante de Deus é de menos. Se a sua natureza mudar, pode ter certeza que toda a sua vida vai mudar. Se você organizar a sua vida com Deus, pode ter certeza que todo o resto será consertado, será organizado. Se você priorizar a sua vida com Deus, se você consertar a sua vida, o seu altar. Elias estava em apuros. Elias estava ameaçado de morte por Jezabel, por Acabe, pelos profetas de Baal. Então Elias tomou uma decisão e desafiou os profetas de Baal. E no momento que ele desafiou, quando foi o confronto entre eles, a primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar do Senhor. Porque Deus não se adapta a nós. Ou nós consertamos o que tem que ser consertado, ou esquece, não tem fogo do céu. O fogo vem, mas se a gente nos render, se a gente nos oferecer, se a gente nos dispor como filhos de Deus, se a gente verdadeiramente assumir uma posição de filho, consertar a vida, se arrepender, pedir perdão, mudar de vida, mudar o jeito de falar, mudar o jeito de fazer. Fazer como? Fazer conforme a verdade bíblica, fazer conforme a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. O sistema do mundo está aí, cai quem quiser. O sistema está aí. Está aí o mercado financeiro, está aí a política, está aí a geopolítica, está aí as guerras, está aí o mundo indo cada vez mais em rumo ao caos. Mas nós que nascemos de novo, nós não dependemos de nada do que está aí fora. Nós não estamos preocupados, nós temos que estar focados em servir o Senhor, porque quem vai determinar o que vai ser o Senhor na nossa vida. Quem vai dar a última palavra vai ser o Senhor. Podem inventar uma nova doença, podem inventar o que quiser, quem vai determinar o que vai acontecer na nossa vida é o Senhor. Pode quebrar, o governo pode quebrar, empresa pode fechar, você pode ser mandado embora do trabalho. Não negocie a sua fé, não negocie a sua santidade, não negocie a sua nova natureza, não negocie a sua primogenitura.
Esaú, ele tinha a promessa, era dele. No momento que ele estava cansado, com fome, ele negociou, ele desprezou isso. Ele chegou para Jacó e falou: eu estou cansado, me dá um prato de comida. Jacó falou para ele: então me dá a primogenitura, o direito dela. Ele falou: vai, estou com fome mesmo, estou cansado mesmo. Cuidado, para você não negociar aquilo que é mais precioso, que é a santidade, a presença do Senhor, a sua comunhão com Deus, o seu culto, a sua adoração, a sua amizade com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esaú desprezou a primogenitura, depois nem chorando ele recuperou, nem chorando, porque nem toda lágrima significa arrependimento, nem toda. Tem lágrima que é de crocodilo mesmo. Amém? Quem está entendendo? Arrependimento, ele é mostrado quando nós damos fruto, quando nós começamos a mostrar evidência. Então o que você mais fala? O que você mais faz? O que é prioridade para você? Isso mostra e revela a sua natureza e quem você é diante de Deus. Aleluia! A oração é um lugar secreto, é um lugar de solitude, é um lugar de quietude, é um lugar que pode ser comparado a um deserto, mas é ali que o Senhor se revela para nós. Aleluia! Gênesis capítulo 20, verso 19. Estou quase concluindo, tá? Gênesis capítulo 20, verso 19. Oh glória! Aleluia! Opa! Gênesis. Deixa eu ver aqui. Só um minuto que... Eu errei aqui, eu anotei a referência errada. Gustavo, acha para mim aí quando Agar, a concubina de Abraão, ela foge para o deserto com o seu filho Ismael. 21:9. Obrigado. Aqui, ó, capítulo 21, Gênesis 21. Deixa eu pegar aqui desde o início. Gênesis capítulo 21, versículo 17 em diante. Vamos ler o 16 em diante. E foi assentar-se em frente dele a boa distância. É melhor começar do 15, né? E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. E foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja o meu filho morrer. Ela deixou o menino, ela fugiu com o menino, colocou ele debaixo de uma árvore, foi a uma certa distância para esperar o pior. Ela, vou ficar aqui longe, porque eu não quero... Tinha acabado a água, ela não quis ver o seu filho morrer. E ficou lá, a uma distância. E foi assentar-se, não querendo ver o menino morrer. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde os céus, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas,
porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o menino, toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Agora olha o versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber o menino. Não tinha nada ali. Mas olha o poder da oração. Estavam esperando o pior, mas enquanto esperavam, enquanto ela chorava e clamava, o menino também chorava. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do menino, o choro do menino. E ali no meio do deserto, o deserto é um lugar aonde, como eu acabei de ler aqui, é um lugar aonde é um lugar de quietude, de solitude. Às vezes nós precisamos ter um lugar de oração exatamente por isso, porque ali é um lugar onde nós somos fortalecidos, e é um lugar onde Deus abre os nossos olhos, quando tudo parece ter acabado ou ter chegado ao fim. Olha o que Deus faz no lugar secreto da oração. Olha que coisa gloriosa. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Não tinha poço nenhum ali. Mas após a oração, Deus abriu a visão de Agar, e ela começou a ver aquilo que ela não via antes. Só quando nós oramos, só quando nós buscamos a Deus, é que a nossa visão ela é restaurada, ela é aberta para que a gente possa ver os planos de Deus. Nós temos que orar. É de oração em oração, é de fé em fé. Assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que priorizar. Nós temos que priorizar a nossa comunhão com Deus. Quem está entendendo isso? Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Essa é a missão da igreja. Essa foi a missão de Jesus. Foi a missão dos apóstolos. Abrir os olhos e converter das trevas para a luz. Isso é a visão, é o propósito de Deus para a igreja, é a missão da igreja, é a missão apostólica. É fazer com que os olhos das pessoas sejam abertos e elas sejam transportadas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Aleluia! Pode ter certeza que a situação, ela também será transformada. Pode ter certeza disso. Isso é, digamos que é tranquilo para Deus operar na nossa vida, quando nós entendemos de fato o que Deus quer fazer em nós. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.